Nesse vídeo eu vou explicar para você a estrutura de pastas e arquivos criadas pelo Create React App. Lembrando que eu estou aqui na minha máquina, eu estou usando então um ambiente de desenvolvimento local. Eu não estou usando nenhum daqueles programas, editores online. E aqui eu estou usando o Visual Studio Code, que eu diminuí o tamanho da janela. E aqui eu estou usando o Google Chrome, que eu também diminuí, o tamanho da janela. Então esse é meu ambiente de trabalho local aqui. Essa estrutura de pastas vai ser um pouco diferente naqueles ambientes online. Estas pastas até existem, mas algumas não estão visíveis, porque normalmente o programador não precisa editar esses arquivos, essas pastas aqui manualmente. Isso é feito algumas delas são criadas, pelo gerenciador de dependências, o NPM. De qualquer forma, eu vou explicar para você a utilidade de todas as pastas e arquivos aqui, só para você ter conhecimento mesmo. Porém, o foco principal vai ser nessa pasta SRC aqui, que é a pasta que a gente vai trabalhar. Então, todo arquivo que você precisar criar, arquivo ou pasta que você precisar criar, vai ser sempre dentro da pasta SRC, beleza? Esse arquivo yarnlock, ele é usado para garantir as versões das suas bibliotecas de dependência, que foi baixado. Aqui está aparecendo o Yarn para mim porque eu tenho instalado um gerenciador chamado Yarn, que é muito parecido com o NPM, mas não se preocupe em entender exatamente por enquanto que são esses arquivos. Aqui eu tenho o arquivo readme, que é uma documentação, então readme.md, esse MD é de Markdown, é um formato que o GitHub interpreta bem e formata, considerando algumas definições. Esse jogo da velha aqui, por exemplo, vai aparecer lá no GitHub como um subtítulo. Então, para entender melhor o Markdown, vou até escrever aqui para você. Markdown é um formato bem tranquilo de aprender. Você pode pesquisar aí no Google que você vai encontrar como escrever arquivos Markdown. Mas é arquivo texto que tem alguns padrões de formatação para ser entendidos e interpretados pelo GitHub. Beleza? Aqui eu tenho outro arquivo que é o package.json, que aqui você define as dependências do seu projeto. Isso aqui foi tudo criado pelo Create React App. Você não precisa inicialmente se preocupar em alterar isso aqui. E se você quiser entender melhor como é o formato do package.json, você pode também aí pesquisar no Google, que tem vários tutoriais aí. Mas é algo que você também não precisa se preocupar agora. Só precisa entender que existe. Então aqui eu tenho as dependências. Eu tenho a dependência do React, o React-DOM e o React Scripts. Aqui eu tenho embaixo aqui, os comandos que a gente pode usar. Então aquele npm start, quando a gente escreve lá no terminal para iniciar o nosso servidor, na verdade ele chama o React Scripts espaço start para realmente criar e subir, deixar online aquele servidor local. Temos outros comandos aqui embaixo, mas eu não vou entrar em detalhes nesse momento não. O package.json é o arquivo responsável por baixar todas as dependências. Então, quando eu baixo um projeto novo para minha máquina, uso lá o git clone, por exemplo, e dentro desse projeto tem um arquivo package.json, eu posso rodar lá no meu terminal um comando que chama npm install e ele vai ler esse arquivo package.json e vai instalar todas as dependências. Instalar, que eu digo, ele vai baixar todas as bibliotecas para dentro de uma pasta chamada Node Modules, que é exatamente essa pasta aqui. Perceba que aqui nessa pasta eu tenho muito mais bibliotecas do que as definidas aqui nessa área de dependências. Isso acontece porque o NPM funciona de forma recursiva, ou seja, ele traz as dependências das dependências. Portanto, quando ele vem aqui e lê essa dependência React, ele baixa esse módulo React. Então, se eu vier aqui embaixo, deixa eu procurar aqui. Só um minuto, vamos ver. Então, tem aqui a dependência React, tá vendo? Então, ele baixou e ele vem aqui e lê o package.json dessa dependência, dessa biblioteca. Então, ele lê isso aqui. Então, tem várias dependências aqui. E sai fazendo o download, baixando todas essas dependências aqui também.
e assim por diante. Então ele vai baixar esse Luzy MVFI aqui também e vai ler o package.json e vai baixar. Por isso que aqui dentro do Node Modules eu tenho tantas dependências. Porque ele foi varrendo o NPM, né? Ele vai varrendo todas as dependências e vai lendo o arquivo package.json dessas dependências e vai baixando também. Beleza? Então, por isso que eu tenho essa quantidade enorme aqui de dependências e não somente aquelas 3 dependências iniciais lá do meu arquivo package.json. Deixa eu até abrir aqui de novo. Então aqui, apesar de eu ter apenas 3 dependências, ele vai varrer, né, as dependências das dependências e vai jogar tudo aqui no Node Modules. Beleza? E aproveitando que eu estou aqui nesse diretório, que ele é bem grande, ele ocupa um certo espaço, né, de memória mesmo, talvez vários megas ou até gigabytes. Acredito que deve ter, no caso, alguns megas aqui. É por isso que eu tenho um arquivo chamado .gitignore. Então veja que aqui a primeira linha, né, do gitignore é a barra node modules, que é exatamente o nome dessa pasta aqui. O arquivo .gitignore ele serve para fazer exatamente o que o nome está dizendo. Ele serve para o Git ignorar essa pasta inteira, tá vendo? Ele vai ignorar, ou seja, quando você tentar subir o seu projeto para o GitHub, né, dar um git push lá, ele vai desconsiderar essa pasta. E quando você acessar lá o seu GitHub, você simplesmente não vai ver essa pasta lá e vai economizar alguns megas, né, lá na conta, lá nos servidores do GitHub. Por isso, sempre que você baixar um projeto gerenciado, né, pelo NPM, que é a maioria dos projetos JavaScript, né, que usam JavaScript hoje em dia são gerenciados pelo NPM, é por isso que você deve, depois que você dá um git clone, você baixa, né, o projeto para sua máquina, você deve ir lá no terminal e digitar o comando, não nesse terminal aqui, mas no terminal lá do nosso sistema operacional, que eu vou te mostrar aqui. Então a gente tem o terminal aqui, né? Vou até abrir aqui uma nova aba aqui. Então é por isso que aqui você deveria, então eu baixei um projeto XYZ, você vai dar um CD XYZ, por exemplo, no projeto XYZ. E dentro desse projeto você vai dar, pela primeira vez que você for usar, né, esse projeto, você vai digitar npm install. Esse comando vai ler o arquivo package.json e vai baixar tudo para aquela pasta node.modules lá. Beleza? Então, voltando aqui na explicação desses diretórios, né, então já expliquei o package.json, o gitignore, o node modules. Esses arquivos aqui eu também expliquei, então vai faltar só a pasta public, que é essa pasta aqui. Então ela vem com o arquivo index.html, que é um arquivo que vai chamar por debaixo dos panos, né, ele vai chamar todas as dependências que eu defini aqui no meu src. Então ele chama o index.js. Aqui dentro do index.js, se tiver outras chamadas, né, para outros arquivos, ele vai concatenar tudo isso, vai compilar, né, vai agrupar isso e vai incluir aqui no meu index.html, isso tudo de forma dinâmica. Então esse index.html, geralmente quando a gente está trabalhando com projetos React, a gente não precisa alterar nada aqui. Isso aqui faz parte, né, do projeto React. Tem até algumas explicações aqui falando que você nem precisa, né, mexer aqui. E isso está aqui na pasta public, né? Então tem aqui aquele fave icon, né, que é aquele íconezinho que aparece lá em cima na aba do navegador. Tem um arquivo JSON aqui que eu acho que é para controlar aplicações PWD, se eu não me engano, mas não vou entrar em detalhes aqui não. No futuro a gente volta a falar sobre isso. Então essa é a nossa estrutura de pastas de um projeto criado, né, pelo programa Create React App. Então, apesar de eu ter explicado aqui, inicialmente você não vai precisar se preocupar em mexer em nenhuma dessas pastas aqui. Você só precisa se preocupar em criar arquivos e diretórios, o que for, aqui na pasta src.